Deixa eu fazer uma pergunta para o professor Paulo e para o professor Cláudio. Professor, primeiro agradecer a oportunidade de duas aulas maravilhosas. Peço desculpa ao professor Cláudio por ter que me ausentar, mas é uma reunião que já estava marcada. E graças a Deus temos um vídeo aqui que eu vou poder assistir o ético já do Cutuco aqui. Ele falou durante jogos. E é um assunto que eu adoro muito. E agradeço. Vou trocar ideia sobre isso. Muito, muito. Sou um fã do John Nash. E o professor Paulo me fez reviver meus melhores dias na faculdade de Direito. Infelizmente não fui seu aluno, mas isso não impede que eu invada a sua sala como ouvinte. Eu queria perguntar ao professor Paulo sobre a questão da Indonésia. Vou pegar ponto direto. Tá? De fato, o que aconteceu na Indonésia? A Indonésia quebrou alguma norma de direito. Aí eu vejo hoje que grupos vêm apresentando a ideia de que ele era um brasileiro, não poderia acontecer o que aconteceu. A gente tem a ideia do ius sanguíneo, do solo. Como que fica essa situação? Tá? E ao professor Cláudio, para dar o mesmo bloco, perguntar sobre a questão hoje do Mercosul e da América Latina. Tá? Essas ideias socialistas que vêm surgindo, Venezuela e tudo mais, elas podem destruir o Mercosul? A América Latina vive hoje um perigo comunista, ou então isso daí é um pouco de nóia também da nossa cabeça? Qual é a real situação do seu ponto de vista? Vou só adicionar a pergunta que o Paulo Rodrigues em relação a esse caso da Indonésia, e se entra indo um pouco além, tem alguma diferença se ele fosse residente ou tivesse há muito tempo lá, ou se ele é só um turista e está 2 dias lá e volta? Só para a gente tentar entender de uma forma geral esse caso. Assim. Ok. Na tua pergunta tem, na verdade, 2 subperguntas, né? De quem é a jurisdição quando alguém comete um crime em um outro país estrangeiro, se tem alguma diferença se ele só está de passagem ou se ele reside lá. E a outra pergunta é como que o direito internacional público vê isso, né? A pena de morte. Deixa eu começar pela última, que ela é mais fácil. Os tratados internacionais de direitos humanos, eles são fruto de uma negociação bastante complexa entre países que têm pena de morte e países que não têm pena de morte. Existe uma tendência mundial no direito penal de extinção da pena de morte. É uma tendência mundial. O que eu posso te dizer é o seguinte: não há nenhuma vedação, pelo menos dos pactos principais, né, da pena de morte. Mas o que existe é a proibição do retrocesso. Significa o seguinte: um país que adotava a pena de morte, ele pode continuar fazendo. O país que adota a pena de morte pode continuar matando por pena de morte. Mas se ele deixa de ter a pena de morte, ele não pode depois voltar atrás. Essa, inclusive, é uma vedação antidemocrática, porque a população não pode voltar atrás. Isso é uma das exigências contra-majoritárias, inclusive. Os senhores não devem ficar tão assustados com isso, porque a maioria dos direitos individuais são contra-majoritários também. Quando eu digo que eu tenho direito a uma determinada propriedade, significa que eu tenho direito a excluir todo mundo do usufruto da minha propriedade, do uso, do gozo, da fruição da minha propriedade. Então, isso é antidemocrático, mas isso é bem liberal. Se a gente entender a tendência da democracia apenas como a regra da maioria. Então, não existe nenhuma vedação expressa à pena de morte para países que já praticam. Então, isso não é problema. E de quem é a competência? De quem tem a jurisdição no caso de um crime? Você tem basicamente 3 grandes critérios de aferição de competência. E aí me permite falar um pouco mais sobre jurisdição internacional. Você tem o critério da territorialidade, que é o primeiro. Aqui no Brasil ele é o básico. Não importa a nacionalidade da pessoa, importa onde ela cometeu o crime. Se ela cometeu o crime aqui no Brasil, ela será punida aqui no Brasil. Não importa se ela é brasileira, não importa se ela é estrangeira. Se ela cometeu o crime aqui no Brasil, ela vai responder processo penal aqui no Brasil. Você tem outros 2 critérios. Você tem o chamado critério da nacionalidade, na sua versão passivo ou ativo.
Se um país adotasse de forma pura o critério da nacionalidade ativa, e nenhum país faz isso, ele seria competente para processar e julgar todo e qualquer crime que o seu nacional tivesse cometido, onde quer que ele tivesse cometido. E o da nacionalidade passiva, se adotasse de forma pura, esse país seria competente para processar e julgar todo e qualquer crime que tenha sido cometido contra o nacional seu. Nenhum país adota isso de forma pura. E, por fim, você tem o critério que eu chamo de bem público. Esse critério ele é bastante pontual e ele tem preferência sobre os demais. O que seria o critério do bem público? O Brasil, no artigo 7º do nosso Código Penal, só adota 3 situações em que a gente usa o critério do bem público. Se o crime é cometido contra a liberdade ou a vida do presidente da República, veja, não é contra a honra. Se nosso presidente estiver em alguma missão, num país estrangeiro, e alguém chamar ela, os maiores estratégias, cometer uma injúria, uma calúnia ou difamação, a competência para o processamento daquele crime não é do Brasil. Vai ser do país em que ela se encontra. Mas contra a vida e a honra, a competência é do Brasil. Não importa onde isso tenha sido cometido. Contra o patrimônio e a fé pública brasileira, né, do Estado brasileiro, então imagina, um hacker na Suíça invade uma conta do Tesouro Nacional e desvia verbos. Competência brasileira, não importa onde eles se encontram. E contra a administração pública por aquele que está a seu serviço. Competência é do Brasil, não importa onde o crime tenha sido cometido. Esses são 3 critérios que os países não adotam de forma pura, nem mesmo o Brasil adota o critério da territorialidade de forma pura. A gente tempera com outra situação. Mais ou menos como fica a distribuição desses critérios. Mais ou menos todos os países do mundo fizeram uma acomodação e adotam os 3 critérios mais ou menos dessa mesma maneira. O critério base é o critério da territorialidade. Esse é o critério básico. De maneira excepcional se aplica o critério do bem público. Então, há coisa de alguns anos atrás, quando o Obama esteve aqui no Brasil, jogaram um coquetel Molotov fracassado nele, na Cinelândia, aqui na Cinelândia. Era uma multinacional. Eu cheguei lá na Nacional estava empolvorosa, porque o rapaz tinha sido preso contra os presos políticos. Assim, pedindo para eu assinar um abaixo-assinado e tal. Os 3 alunos da Nacional, eu disse, não, vocês não fazem ideia do que ele acabou de fazer. Ele acabou de incorrer. E o pior, quando você pratica contra o presidente da República, a competência não é só do outro país, não é só isso. Não é só um problema aqui de competência. O Brasil, veja, vai haver uma punição para o agente que cometeu o crime, mas também o Brasil incorre em responsabilidade internacional, porque presidentes da República são pessoas internacionalmente protegidas. Ou seja, existe um dever de proteção bastante especial sobre a segurança da pessoa. Por exemplo, um turista está no estrangeiro, ele é assaltado. Um turista norte-americano está aqui no Brasil, ele é assaltado. Né? Ele não pode processar no Brasil por causa disso, por negligência. Ele tem a mesma proteção que nós nacionais aqui no Brasil. Se nós somos assaltados, né, o Brasil tem um dever genérico em relação à nossa integridade física. Né? Mas esse dever genérico não permite que a gente processe o Brasil por negligência se porventura a gente for assaltado. Da mesma maneira. Não é o caso com pessoas internacionalmente protegidas. O Brasil tem um dever bastante específico de proteção delas. Né? E então, além da competência ser norte-americana, o Brasil incorre em responsabilidade internacional. E por fim, o critério das nacionalidades, tanto ativo como passivo, acaba sendo um critério subsidiário. Se de alguma outra maneira, a verdade é o seguinte, se de alguma outra maneira, o país que é competente para processar e julgar com base no critério da territorialidade, não o fez, né? Aí entra o critério da nacionalidade, tanto ativo como passivo. Isso está razoavelmente distribuído no mundo mais ou menos da mesma maneira. Assim, critério da territorialidade o básico, pontualmente critério do bem público e subsidiariamente critério da nacionalidade. No caso da Indonésia, cometeu lá o crime. Ele traficou drogas lá. Pro azar dele, aquilo é um crime muito pesado na Indonésia. Ele é crime punível com a pena de morte.
Por que a nossa presidente agiu daquela maneira? Tem duas razões. Nós temos uma comunidade, nós temos uma comunidade aqui no Brasil que abomina a pena de morte. Uma comunidade muito grande aqui no Brasil que abomina a pena de morte. E um brasileiro ser sentenciado à pena de morte realmente não é muito bacana. Então, o que é importante que saia disso? Que o presidente mostre que ele defendeu, mas ela já sabia que isso não iria redundar em nada. Isso é apenas um jogo de cena, um jogo diplomático de cena. O que foi mais grave foi quando ela não aceita as credenciais do novo embaixador da Indonésia aqui no Brasil. E a justificativa é porque a Indonésia seria uma ditadura. Veja, uma das coisas mais graves que existe numa relação diplomática entre os dois países, a coisa mais grave que pode haver é o rompimento das relações diplomáticas. Isso é o mais grave que pode ocorrer. Normalmente os países ficam um pouco aquém disso. Ela não falou expressamente em rompimento das relações diplomáticas, ela apenas não pegou as credenciais, não recebeu as credenciais. Tá? Isso seria um rompimento das relações diplomáticas mais velado, sem o estardalhaço que ele criaria, né? Mas seria mais velado. Foi uma vingancinha. Mas isso é grave, porque, veja, quais são as nossas relações hoje com a Indonésia? Estamos de relações diplomáticas cortadas. Se o embaixador não está aqui no Brasil, na prática é isso que aconteceu. Na prática, né? Mas de direito não aconteceu isso. Não houve o rompimento formal das relações diplomáticas. É por isso que foi uma jogada. O problema todo talvez foi a justificativa usada, que a Indonésia é uma ditadura, porque naquela mesma semana a Dilma recebia as credenciais da nova embaixadora da Venezuela. Ficou pessoal, na verdade. Assim, o rapaz falou sobre ideologia envolvendo a política internacional, isso depende muito. Né? A gente também não pode ser ingênuo a acreditar que existe uma postura ideologicamente neutra. Isso não existe. Né? Toda postura, ainda que uma omissão, é ideologicamente engajada de alguma maneira, ainda que o próprio agente não tenha consciência dela. Mas o fato é que houve, conscientemente, um desenvolvimento nas nossas relações diplomáticas de uma solidariedade latino-americana, muitas vezes motivado por uma ideologia um pouco mais de esquerda, sem dúvida alguma. Houve essa mudança na política externa desde o primeiro governo Lula. Agora, o preocupante nessa história toda é que direito internacional pressupõe muitas vezes um comportamento omissivo ou comissivo do Estado e não permite muitas voltas atrás. Existem vários institutos de direito internacional, por exemplo, o Estupro, que é um instituto processual de direito internacional. Basicamente, um Estado que faz um determinado ato, né, ele não pode, mudou o governo, ele não pode se desdizer. Então, nós estamos criando, às vezes, alguns precedentes, e quando a gente cria um precedente de dizer que não aceitamos o credenciamento de embaixadores que vêm de uma ditadura, e a gente não mantém esse precedente, nós estamos criando um sério problema de manutenção da nossa política internacional. O Brasil, por exemplo, ele tem uma tradição muito grande na sua diplomacia, isso é fato, de ser contra a intervenção em assuntos internos. Mas o que aconteceu no incidente de Manuel Zelaya? Nós intervimos naquele país. Nós intervimos. O incidente Zelaya foi um incidente de intervenção nos assuntos internos. E aí, como é que fica isso? Fica complicado. Vou aproveitar para só fazer breves perguntas sobre isso. Nas relações internacionais, temos que levar sempre em conta a institucionalização de normas, ou criação do direito internacional, e a lógica da política. A lógica da política é muito bem descrita
autor chamado Augusto Moura de Mesquita. Eu te interromper, eu me lembrei de uma coisa para ressaltar isso que eu estou dizendo. Eu sou consultor jurídico da Marinha de Guerra do Brasil. E eles uma vez me encomendaram um parecer, e foi um dos momentos mais bacanas, que eu falei para o alto almirantado da Marinha de Guerra sobre uma questão brasileira em relação ao direito do mar. O Brasil, ele é signatário original, ele demorou um pouquinho para ratificar, mas ele é signatário original da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito Marítimo de 1982. O Brasil fez uma declaração interpretativa na Convenção a respeito da nossa zona econômica exclusiva. Nós temos um mar territorial de 12 milhas náuticas, mas temos uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas, qual a gente pode aproveitar os recursos da água. Basicamente é isso que diz a Convenção. A Convenção diz assim, seria uma parte do alto mar afetado pelo direito de exploração econômica exclusiva do Estado costeiro. É basicamente isso. Mas é alto mar, então vide o princípio da livre navegação. Só que o Brasil quando tem interesses muito grandes, estratégicos, tem interesses estratégicos muito grandes. Foi por isso que em 1954 nós também ampliamos nosso mar territorial para 200 milhas náuticas. Quando o Chile e o Peru fazem isso, é para ter uma reserva de pesca. Quando o Brasil embarca nessa história, é porque a gente poderia fazer uma triangulação com a África do Sul e fechar o Atlântico do Sul para navegação. O Atlântico Sul tornar-se-ia o Mare Nostrum Mediterrâneo aqui, seria o Mediterrâneo brasileiro. Então o Brasil faz uma declaração interpretativa do artigo 57 da Convenção de Montego Bay, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, dizendo que o Brasil não autorizará nenhuma navegação militar, só direito de passagem inofensiva, mas navegação propriamente dito, que não é só um direito de passagem, é algo mais amplo que a primeira passagem. Não tolerará a navegação militar na sua zona econômica exclusiva. O Brasil tem chance de fazer passar isso, tem todas as chances do mundo. É um país continental. Né? Veja, isso aqui não é norma ainda, é um interesse brasileiro que o Brasil quer tornar aquilo norma, a partir de Montego Bay. Nós fomos testados há coisa de 9 anos atrás pela França, que resolveu fazer uma navegação militar e não pediu autorização do Brasil. Houve um momento de um incidente muito grave, muito grande. Eu tive um aluno de doutorado que estava no navio brasileiro quando estava ali. Eles ficaram durante 3 dias parados, um para o outro. Com radar de mira, sabe o que é radar de mira? Eles estão em mira de tiro, um para o outro, acionados, esperando quem vai tomar a primeira iniciativa. Enquanto as duas diplomacias, 3 dias inteiros, não dormiram, evidentemente, enquanto as duas diplomacias ficavam negociando. Só que tem um detalhe interessante. O Brasil então está querendo passar isso como norma. Mas até bem pouco tempo atrás, o Brasil fazia navegação militar na zona econômica exclusiva da Argentina, fazia navegação militar na zona econômica exclusiva do Uruguai e de outros países. Né? Aí eu tive a oportunidade de falar para o alto-almirantado e dizer, olha, se a gente está querendo levar isso a sério, né, não pode. Por quê? Mas eles não fizeram a mesma declaração interpretativa do Brasil. Não, mas espera lá. Isso é uma coisa chamada reciprocidade, meu amigo. Né? No dos outros é refresco. Aproveitando que você está falando, navio escola seria considerado, caso virasse uma norma, não poderia fazer viagem de ouro? Navio escola é considerado navio militar, sim. Não poderia mais. Na verdade, ele é considerado, para ser mais técnico, navio público de uso militar. Um navio escola. Pode até ser um navio privado de uso militar, mas ele não pode. Toda navegação militar na nossa zona econômica exclusiva tem que ser autorizada pelo Brasil, tem que pedir autorização. Mas aí pode com autorização. Com autorização pode, claro. Ele não sabe que está perguntando na viagem de hoje. Não. Entrar simplesmente navegar é que não pode, teria que pedir autorização. Cara, vai fazer isso com a quinta frota. Ainda mais como eles estão por uma hora de guerra. Justamente essa questão que eu estava colocando. Foi muito bom essa colocação, Rodrigo, porque estou colocando, por um lado, essa evolução de normas de direito, e por outro lado, a lógica da política, a lógica da sobrevivência política, como entra o interesse político. Creio que dificilmente. Houve um caso muito representativo, não vou lembrar os detalhes, mas só para vocês pesquisarem sobre isso, envolvendo Estados Unidos e Nova Zelândia, na época da Guerra Fria. Nova
Zelândia tem uma mudança de governo e parece que o novo primeiro-ministro lá tornou a Nova Zelândia uma área livre de armas nucleares. Os americanos queriam fazer um exercício naval e queriam ancorar um navio que eles não podiam dizer se tinha ou não arma nuclear. Obviamente não podiam soltar essa informação. Então a Nova Zelândia peitou e falou, não, vocês não vão entrar aqui. Vocês analisam a matriz do jogo, vocês percebem que os americanos tiveram que ceder. Realmente. Não, mas tiveram que ceder, simplesmente pressionaram o máximo possível, né? Toda a lógica estratégica da coisa. Né? Mas não por uma questão ideológica ou nada disso. É porque simplesmente o maior PO foi obtido sobre essa lista nesse caso. Enfim. Então aqui neste caso a situação é bastante similar, ou seja, o Brasil vai, apesar de toda a sua tradição de não intervenção, de não ingerência no assunto interno, quando for da necessidade da política ingerir, vai ingerir. Simplesmente isso. Ou seja, acredito, num universo paralelo no qual a Dilma tivesse mais apoio político, se falasse, não, o traficante tem que ser mesmo condenado, ela teria feito isso. Ela vai jogar de acordo com o que vai aumentar o seu ganho. Ela não é tão ingênua. Muitas vezes tentamos fazê-la parecer. Então, realmente, considerei que foi muito mais grave quando ela não aceitou as credenciais do embaixador, só que não tão grave quanto a omissão do papel do cachorro oculto nesse discurso que ela fez agora na galáxia do Rio de Janeiro. E se ela agiu assim, eu acrescento mais uma razão, as duas razões que o Sr. Paulo Emílio colocou aqui. A razão também da atitude dela foi porque ela defende diálogo, por exemplo, com o Estado Islâmico. Aí sim temos uma defesa clara de dialógica. Respondendo rapidamente a sua pergunta. Gente, pela hora eu tento descontrair um pouco com essas peixes. Mas Mercosul e América Latina. A América Latina vai destruir o Mercosul vai destruir a América Latina. Mercosul está destruindo a si mesmo. De início, o que eu tentei expor aqui foi exatamente isso. Não houve um amadurecimento progressivo dos passos de uma integração regional a ser bem sucedido. E agora surgiu um rival novo, mas que, pelo menos, diante de uma perspectiva de empreendedorismo, se mostra muito mais favorável. O Brasil está perdendo competitividade. Com relação ao perigo comunista, ou se há uma paranoia, ou se teremos aqui uma tentativa de implementação do regime bolivariano, outras coisas, eu tento ser o menos paranoico possível. Como eu falei para vocês, eu quero olhar para as evidências. Às vezes, tenho muita resistência nos estados que eu não posso misturar. O que eu posso dizer é, vontade política existe. Isso é documentado. Tá? Só que ainda há forças equilibrantes no cenário político brasileiro. Então vai depender basicamente de vocês. E outra questão que é a adaptatividade. Ou seja, vamos colocar isso num joguinho evolutivo. O que nós temos agora são indivíduos querendo fazer negócios, querendo sobreviver, e vão ter que aproveitar esse cenário adverso para explorar opções e tentar se adaptar à mudança. Exatamente. Ou seja, abre-se essa oportunidade para a gente tem que fechar. Tudo bem, então termina o certo. Tem mais uma pergunta? Não, mas não fazia, mas eu parei. Acabou. Porque são 9h15 já. Não, é que eu infelizmente moro em Teresópolis e meu ônibus sai às 10. Então eu tenho que me deslocar daqui até quando eu vir. Ai, para, chegou. Tem uma soma de pausa. Vou falar bem rapidinho, porque ele tá doido botar uma filha, esse menino. Hoje ele vem bonito, de terra. Geralmente ele vem de bermuda, chinelo. Vai fazer uma homenagem aos palestrantes, ele vem de terno hoje.
Eu quero agradecer, em nome da juventude, a todos pela presença. Tá? Nós fazemos esse evento que chamamos de Quintas Acadêmicas. Vou pedir depois, quando a gente vai conversar, para não ser só quinta, ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira. Eu também sou professor, também sou colega de vocês lá na UFRJ, então esse pensamento acadêmico é muito importante, não só para a nossa formação como pessoa, mas como a nossa formação como profissionais. Então, quero agradecer profundamente a presença de todos. Tá? E eu vou passar a palavra para o Édipo, porque a gente não conseguiu conversar ainda. Ele tem 1 milhão de novidades para passar. Só os avisos. 1 milhão. E, mais uma vez, muito obrigado pela... Amém, amém. Pela presença de todos e pelo que podemos aprender. Muito obrigado. Agradecer, eu sou engenheiro, então assim, matéria de RI, matéria de Direito Internacional, meu conhecimento é beirando zero. Só matemática. Essa explicação. Não mais agora. Mas a explicação de vocês assim, agrega muito demais, assim. Você estava dando uma palestra de Direito Internacional, para mim não era só Direito Internacional, porque eu estava aprendendo sobre toda a área de Direito ali. A única coisa que eu conheço de Direito é que minha namorada me passa, que ela é advogada. Então agradecer muito isso. Eu queria fazer alguns avisos para vocês. O primeiro, dia 14 agora, de março, a gente vai ter um evento aqui no auditório da BAV, que é na rua Senador Dantas, número 76. É um curso de lideranças que o PSC vai dar. São vagas limitadas. E nesse evento a gente vai fazer a oficialização da nossa mesa diretora e do PSC Jovem lá. O curso é um curso que vai durar o dia inteiro, vai de 9 da manhã até as 5 da tarde, se eu não me engano. Para fazer a confirmação tem que ser pelo Facebook ou ligando lá para a Marcela, é uma menina que está aqui, uma loura que está de azul. Se alguém já tiver interesse, fala com ela, que ela tem mais informações. O segundo chamamento que eu vou fazer aí não é a nível de partido, é a nível de vontade. Dia 15, para que aqueles que não saibam, vai ter uma manifestação, entre outras, o que mais falam é o impeachment, mas já tem outros milhares de pontos a ser debatido, que o Fernando está organizando um ponto de encontro das pessoas que daqui do Rio de Janeiro que tiverem interesse de ir junto no metrô. No metrô, na Estação Cantagalo. Estação Cantagalo, que a manifestação está programada para ser na praia de Copacabana. Não é uma manifestação partidária, é uma manifestação cívica, exatamente. Pessoas que têm interesse, então o nosso grupo vai se reunir lá, quem tiver interesse também. E eu acho que é importante para todos nós que entendemos que a situação precisa dar uma mudada, a gente ir lá e fazer, nem que seja um exercício de catarse, só para a gente gritar e botar para fora isso que tanto espreme esse nosso coração. Ir lá e falar, todo mundo fala, por que a gente não pode falar também? Agora, entender que a nossa postura é totalmente pacífica. Então eu... E contra o interesse. Tem isso também. Mas eu aconselho a quem está comigo, e a minha postura vai ser essa, a partir de algum evento que tenha de forma não pacífica lá dentro, a gente sair de lá, justamente para mostrar que a nossa intenção ela é pacífica, a gente não tem interesse de entrar em confronto. Qual o horário dessa concentração? Que horário? A manifestação está marcada para 9h30. Eu estou especulando por volta de 8 horas, 8h30, já no Cantagalo. A gente compra cartazes e faz uma oficina ali imediata. No caso de problema relacionado a agressões e tal, a gente podia fazer que nem ocorreu na Argentina e em São Paulo no ano retrasado, que a galera se abaixava para que pudesse identificar mais rápido quem estava fazendo a agressão. Interessante. Tem alguns grupos de WhatsApp que estão se organizando também, inclusive. Então, depois, se tiver interesse de serem adicionados e tal, vocês procurem a gente. É importante demarcar que o grupo 15 de março, que está organizando junto com o Vem Pra Rua, está em contato com as autoridades, vai ter PM, vai ter tudo devidamente organizado. Isso, exatamente. O terceiro, a gente vai sair daqui e deve ir para algum bar agora para a gente tomar um chopp. Ou um restaurante. Então, assim, todos estão convidados também. Mais algum aviso?
É só também deixar para um gostinho, o Fernando está organizando junto com o Patrick para o mês que vem, para abril, Vai ser um curso de formação política, né? O nosso primeiro debate nosso primeiro ciclo de aulas vai estar falando sobre instituições públicas, instituições políticas e a reforma política, né? Que é ordem do dia na Câmara, ordem do dia no Senado. Existem vários modelos diversos e a gente vai discutir isso. A princípio com a professora Márcia Ribeiro, do IUPERJ, e com o Christian Lins, do IESP. Então já fica o aviso também, quando sair e tiver confirmado, vai estar no nosso Facebook e em outros canais. Quem tiver interesse em participar do PSC também, no dia 14, que vai ser esse evento, a gente vai fazer toda a inscrição, toda a filiação de quem tem interesse em participar. O PSC Jovem é aberto para todo mundo, quem quiser participar, quem se interessar, simplesmente de participar dos debates, não precisa se filiar, a filiação é só para quem quer se candidatar. A gente tem muitas pessoas que são envolvidas com outros partidos que também participam lá, simplesmente do debate. Quem tiver interesse, curtir lá no Facebook e entrar no WhatsApp. Obrigado novamente, Cláudio. Quem não deixou o contato no livro, procurar o livro aí de presença para exatamente, tem o livro de presença. A palestra ela foi gravada ela inteira e vai ser disponibilizada no Facebook e no site. Bom. Fechou. E por último só, a gente tem um amigo aqui que ele quase que eu esqueço. Ele tá no processo de assinatura do Partido Federalista e ele está recolhendo assinaturas. Como a gente tem como uma ideologia nossa